Se alguém me pedisse para indicar algum livro que nos coloque em reflexão, que faz com que a gente reflita sobre alguns aspectos da nossa vida, com certeza eu indicaria um livro chamado O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Fique comigo até o final do vídeo, que é sobre ele que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Bom, antes de mais nada eu gostaria de fazer os meus pedidos de todos os vídeos bem rapidinho para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os novos conteúdos que eu postar por aqui. Deixe seu like se você gostar desse vídeo, se você gostou do conteúdo. E comente aqui embaixo o que você achou, você que assistiu o vídeo até o final, assista o vídeo até o final e comente aqui embaixo pra mim o que você achou. Vamos discutir um pouquinho sobre esse livro tão maravilhoso. Bem, pessoal, como eu disse, no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha sobre o livro Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. É um livro totalmente reflexivo, que nos coloca para pensar diante de vários aspectos da nossa vida. Ele foi escrito entre o século XIX e o início do século XX, em 1911. E ele começa contando a história de uma garotinha de apenas 10 anos de idade, chamada Mary Lennox, que vive na Índia com os pais, porém lá ela é totalmente negligenciada, os pais não cuidam muito bem dela e, na verdade, eles abandonam a garota, eles não querem nem saber da garota e atribuem a responsabilidade nas mãos das criadas que convivem ali com ele. Então são as criadas que têm alguns certos cuidados com a Mary, cuidados básicos de trocar de roupa, de vestimenta, de alimentação e de higiene. Cuidados como, por exemplo, afeto, entre tantas outras coisas, ela não recebe. E ela sente muita falta, ela sofre consequências por conta desse abandono dos pais, dessa falta dos pais. Isso reflete na personalidade dela, na maneira como ela interage com as pessoas. Ela é uma criança totalmente azeda, totalmente amargurada. Ela é uma criança totalmente ranzinza. Então, não é muito fácil de se relacionar com a Mary. Um certo dia, na cidade onde ela vive, chega uma epidemia de cólera e acaba atingindo muita gente, acaba afetando muita gente, inclusive os pais da Mary, eles acabam falecendo por conta dessa epidemia, e inclusive também algumas das criadas que vivem ali na sua casa. As que não morrem, elas acabam fugindo dessa cidade, acabam indo para outro local para tentar se proteger, e a Mary, para variar, ela é largada à própria sorte, ela é abandonada, ninguém se lembra dela durante essa epidemia, onde as pessoas estão mais preocupadas com si mesmas e acabam esquecendo mais ainda dela durante essa epidemia. Passado alguns dias, alguns militares vão até essa cidade onde ela vivia na Índia, a fim de tentar encontrar algum sobrevivente, e por sorte acabam encontrando a Mary. Um militar acaba encontrando ela e leva ela para casa, leva ela para casa dele. Lá ela convive com os filhos desse militar, passa alguns dias, porém, passado alguns dias, ela é mandada para ir morar com o tio na Inglaterra. Quem acompanha ela até Londres nessa viagem é a esposa do militar. Em Londres, ela encontra a governanta do tio, que foi mandada por ele para recebê-la, para acompanhá-la, e a senhora Medlock. E durante essa viagem de Londres até a pequena cidade onde ele vivia, a senhora Medlock já foi dando algumas descrições de como que seria a vida dela dali em diante, onde ela viveria. E era uma descrição totalmente sombria do local. Ela falava que o local era cercado pelo pântano e realmente que lá não tinha muita coisa para se fazer, que era sombrio, que era frio, que era escuro por conta do pântano em volta da casa, e que lá ela iria receber muitas ordens, inclusive ela ia ter que aprender muita coisa e se virar, aprender a se virar, inclusive, que lá ela não teria muitas pessoas à disposição dela. Então ela foi recebendo todas as informações durante a viagem. Chegando na casa, ela realmente recebeu a primeira ordem, que era de ficar no quarto, não era para ela ficar saindo, ela não deveria ficar perambulando pela casa.
E assim ela fez, ela ficou no quarto, que diga-se de passagem não era nada infantil, não era nada apropriado para ela, não era nada adaptado para ela, não tinha nada para ela fazer no quarto, não tinha nenhuma atividade, nenhum atrativo ali para ela quanto criança. E ela ficou nesse quarto, acabou dormindo. No dia seguinte, na hora que ela acordou, ela se deparou com uma das criadas entrando no quarto com o café da manhã. Ela não queria muito comer, ela estava se negando a comer. E a criada, o nome dela é Marta, e ela começa a questionar a Marta, perguntando se ela vai ser a sua nova criada, se ela vai vesti-la. E a Marta, indignada, ela começa a questionar a Mary. Como assim te vestir? Você não sabe se vestir? As crianças aqui já se viram, as crianças aqui já se vestem, já fazem as coisas por si próprias. E a Mary, ela começou a tomar esse choque de realidade, porque lá na Índia ela tinha as pessoas que faziam isso por ela, e lá ela ia ter que aprender a se virar. Então ela já começou a tomar esse choque de realidade. A Marta, pessoal, foi a única pessoa que demonstrou empatia, que demonstrou paciência com a Mary. Então ela ficou ali no quarto conversando com a Mary, e em uma dessas conversas ela perguntou pra garota se ela estava gostando dali, se ela havia conhecido o pântano, se ela gostava do pântano. E a Mary, toda negativa, ela falou que ela não gostava de estar ali, que ela odiava o pântano. E a Marta, ela começou a incentivar a Mary a sair dali, a conhecer o pântano, que o pântano não era algo ruim, que era bacana, que existiam outras crianças ali que gostavam muito do pântano, que aprendiam muito brincando lá fora, que conheciam os animais, que tinham amizade com os animais e aprendiam um monte de coisas novas. Então a Marta, ela começou a incentivar a Mary a sair. E a Mary aderiu essa dica da Marta e começou a sair, começou a brincar lá no jardim, lá fora, ao redor da casa, da mansão, na verdade, porque era uma mansão com aproximadamente 100 quartos, imaginem, né? E a Mary, ela começou a ir para o mundo externo, então ela começou a viver um pouquinho lá fora na natureza. Nessas andanças pelos jardins, ela acaba conhecendo um dos jardineiros, o Ben. É um senhor que também aparentemente não demonstra muita paciência com a Mary. Inclusive, ele a considera uma criança muito estranha, de uma aparência muito peculiar. E em alguns momentos ele demonstra essa falta de paciência, né? Esse não querer a proximidade com a Mary. E esse jardineiro, ele tem um passarinho, vamos dizer assim, que acaba se tornando um grande amigo da Mary também. Esse passarinho, ele se aproxima da Mary, e ele é muito importante porque nessas andanças pelos jardins em volta da casa, a Mary, ela encontra um jardim que é diferente. Esse é o jardim secreto. Ela percebe que ele tá abandonado, que ninguém entra ali faz anos, e ela começa a questionar o porquê que ninguém entra ali, inclusive para o Ben. Ela pergunta para o Ben o porquê que aquele jardim é diferente dos outros. E ele, bem resumidamente, começa a explicar para ela que ninguém entra ali faz anos, porque aconteceu uma tragédia e todo mundo foi proibido de entrar nesse jardim pelo tio dela, que é o Sr. Craven. Então, ninguém entra ali naquele jardim há anos, por isso que ele está daquela forma, totalmente abandonado e diferente dos outros, parecendo estar sem vida. E isso desperta a curiosidade mais ainda da Mary. E esse passarinho, ele é quem mostra o caminho para ela entrar nesse jardim, porque daí, a partir daí, começa toda a história dela querer conhecer esse jardim, querer saber o que tem dentro desse jardim. Ela descobre que existe uma chave para a porta desse jardim, que essa chave foi enterrada por conta do Sr. Craven não querer que ninguém entre nesse jardim. E esse passarinho, ele acaba mostrando onde está essa chave enterrada para Mary. Então ele é muito importante. A Mary, ela também conhece o Deacon, que é o irmão da Marta. Ele é conhecido como encantador de animais. É uma criança totalmente alegre, uma criança totalmente brincalhona,
100% em contato com a natureza, ele conversa com os animais, ele cuida das plantações, das flores, e ele acaba se tornando amigo da Mary. E ele também é muito importante para toda essa história, para tudo que acontece com a Mary. Outra pessoa que a Mary conhece na história é o seu primo, o Colin, o filho do Sr. Craven. O Colin, ele também é uma criança muito amargurada, da mesma idade da Mary, ele tem 10 anos. Ele também é uma criança muito amargurada. Lembra que eu falei da tragédia que aconteceu pelo motivo que o Dr. Craven não queria que ninguém entrasse no jardim? Então, a tragédia foi a morte da mãe do Colin. Era ela que era proprietária do jardim e quando ela faleceu, o Dr. Craven, ele fechou o jardim para ninguém mais entrar, para deixar da maneira como ela havia deixado. Pela morte da esposa, ele ficou, bem dizer, com raiva do filho, porque o filho nasceu e a esposa morreu, então é como se a mãe tivesse dado a vida para o filho e ele não soube lidar muito bem com isso. Então o Dr. Craven, ele não tinha uma boa relação com o filho, porque ele tinha raiva do filho ter sobrevivido e a mãe, a sua esposa, ter morrido. Então ele não se dava muito bem com o filho. O filho era cadeirante, é um menininho cadeirante. Ele não saía do quarto há anos, há 10 anos ele não saía do quarto, ele nunca havia brincado lá do lado externo da casa. Ele só vivia na cama, ele acreditava que ele iria morrer a qualquer momento. Isso era dito para ele, isso era falado para ele tomava isso como verdade. E ele era uma criança totalmente amargurada. E a Mary conheceu ele através de um choro que ela ouviu um dia pelos corredores do casarão, da mansão. E ela seguiu o som do choro e caiu até o quarto do Colin. Lá ela também começou a ensinar muitas coisas para o Colin. E ela percebeu o quanto também ele era amargurado. Os criados tinham muito medo dele. Ele agia de forma grossa com os criados, totalmente autoritário. Ele dava ordens para os criados, por muitas vezes ele pressionava os criados utilizando de chantagens, então os criados acabavam ficando com mais medo dele. E a Mary, ela também deu um choque de realidade nele, porque quando ela começou a ter esse contato com a natureza e com outras pessoas e aprender tudo que ela começou a aprender com o Deacon, isso começou a fazer um bem danado para ela. E então ela começou a passar isso também pro Colin. Ela percebeu o quanto ele também precisava de ajuda e ela começou a passar tudo isso que ela estava aprendendo pro Colin. Então, pessoal, o livro, ele nos mostra a importância da nossa interação, né? Da gente interagir socialmente, da gente aprender com o outro, da gente estar aberto a ouvir o outro, da gente expandir os nossos olhares diante das pequenas coisas da vida, da gente ressignificar momentos. Então a mensagem que o livro passa é essa, e era essa a mensagem que eu queria que vocês absorvessem desse livro. É muito rico, uma linguagem muito fácil. Eu não achei o livro, eu não tenho o livro físico, eu tenho ele em PDF. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site que eu utilizo para baixar os meus livros em PDF. Esse site tem muitas opções, muitos livros bacanas. Inclusive esse do Jardim Secreto, ele está lá. Indico muito para vocês baixarem, lerem, se divertirem com essa história, se encantarem com essa história como eu me encantei. É muito lindo e eu espero de coração que vocês absorvam tudo isso que o livro passa. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma aqui com esse vídeo, que tenha despertado a curiosidade de vocês. E me contem aqui embaixo, ok? O que vocês acharam do vídeo, se vocês vão ler o livro, se vocês ficaram curiosos, eu quero saber, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!